Glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado, que está próximo de você, e cumprimente ela. Diga a paz do Senhor. É muito bom ver você neste lugar nessa noite. É um prazer ter a sua presença aqui, para juntos cultuarmos, nos alegrarmos na presença do Deus Todo-Poderoso. É um privilégio para nós como igreja ter essa oportunidade de engrandecer o nome santo do Senhor. Me sinto privilegiado também pela oportunidade de ministrar mais uma vez em nossa igreja mãe a poderosa palavra de Deus. Glorifico a Deus pela vida do nosso pastor presidente Jorge Amorim, sua esposa pastora Miriam, também o pastor Elisandro. Que Deus seja louvado pela sua vida e pela sua esposa, e por todos os obreiros presentes, e também por toda a amada igreja. Que Deus continue sendo glorificado por intermédio de nossas vidas. Nós devemos ser geradores de ação de graças a Deus. Nós temos que ser motivadores de glorificação a Deus. Saiba de uma coisa, que quando você é uma pessoa que investe no reino do Senhor, você é uma pessoa que através de um tocar de um instrumento, através de um louvor que você louva, através de um evangelismo que evangeliza, não sei, aquilo que você faz, se gera pessoas a glorificarem a Deus, tenha uma coisa em si e certeza: há um investimento do Senhor na sua vida, porque o Senhor investe em pessoas que foram chamadas para glorificar o nome dEle. Se você é uma destas pessoas, não pare, continue, por mais que as provas e as lutas sejam grandes aos nossos olhos, maior é aquele que te chamou, maior é aquele que te conduziu e te colocou aonde você está hoje, para que o nome dele seja conhecido por intermédio da sua vida, por intermédio do seu louvor, por intermédio da sua ministração da palavra, por intermédio de você fazer parte de um grupo. Aonde você estiver, você é um gerador de ação de graças, você é um gerador de glorificação a Ele. Por isso eu fico muito grato, porque eu sei também que eu procuro sempre ser um gerador de ação de graças a Deus, porque quando as pessoas glorificam através de um louvor que você louva ao amado irmão Abraão, o Senhor olha e peraí, a pessoa está glorificando, está exaltando o meu nome, porque o Abraão está me louvando, então vou investir mais, vou cuidar, vou preservar, vou continuar usando, porque está sendo um gerador de ação de graças. Quando você dizima na casa do Senhor, você oferta na casa de Deus, e isso chega a tantas pessoas, como também a nossa igreja, mas chega ao campo missionário. Quando chega lá, a pessoa não sabe quem foi que ofertou, ele não sabe quem foi que dizimou, ele não sabe quem foi que proveu, ele sabe que foi uma igreja, mas o Senhor, ele sabe de onde saiu aquela oferta, porque a primeira coisa que a pessoa faz a receber aquela oferta, a receber aquela provisão, ele ergue para o céu e glorifica ao Senhor. E quando ela glorifica ao Senhor, o Senhor vai lá na onde foi o princípio, foi você que ofertou, foi você que dizimou, e o Senhor vai investir ainda mais sobre a sua vida. Por isso é motivo de ficarmos alegres e contentes, porque estamos na casa de Deus e somos provedores de ação de graças. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu nosso irmão Mateus, aleluia, capítulo de número 24. Louvado seja o nosso bondoso Deus. Quero falar sobre nessa noite, não saindo fora daquilo que está nesta campanha, nessa perseveração desta campanha, cujo título principal é avivamento. Eu quero trazer uma mensagem para aqueles que rejeitam o avivamento, um aviso para os que rejeitam o avivamento, para aqueles que não dão valor, para aqueles que não dão valor devido
há uma busca para que o avivamento do Senhor aconteça sobre este país, porque o princípio do avivamento no coração das pessoas é para que o país conheça a Deus, não é para que a igreja cresça, mas para que o país em que nós vivemos conheça a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 24, versículo 1 em diante, depois nós vamos para o capítulo 25, nos diz assim o versículo 1: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tu isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Agora o versículo 3, eu quero que preste bastante atenção. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos no meio de uma multidão. É isto que está aí na sua Bíblia? Em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Observe então, amada igreja, que o Senhor, a partir deste texto, a partir deste capítulo, ele está iniciando-se aqui como um título deste contexto, o sermão profético. Ou seja, o Senhor, ele está ministrando, ensinando e instruindo os seus discípulos em particular. Aqui você não vê uma multidão rodeada e o Senhor Jesus ensinando. Você vê os discípulos do Senhor sendo ensinados, sendo instruídos sobre as últimas coisas do fim do mundo, para que chegasse o fim do mundo. Observa também, amada igreja, que os discípulos são os mesmos que em Atos dos Apóstolos são os apóstolos que vão iniciar-se através do mandato do Senhor a igreja. A igreja se principia através dos discípulos que foram instruídos pelo Senhor em todos os momentos que eles passaram com o Senhor Jesus. Agora o Mateus 25, por favor, acompanhem comigo também. Uma passagem bastante conhecida, mas eu quero me prender e me atever juntamente com a igreja neste Mateus capítulo 25. Li o capítulo 24 para que todos compreendessem que o Senhor estava falando com os discípulos que iria dirigir e principiar a sua igreja. Ou seja, é uma mensagem dirigida à igreja do Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 1 em diante, nos diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Observa neste versículo de número 1, é que está citando sobre 10 virgens. Agora o versículo número 2 vai nos mostrar que havia separação de 5 para 5, uma divisão que era caracterizado como prudente. 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas, mas não deixava de ser chamada pelo contexto e pelo Senhor Jesus de virgem. Observa, amados irmãos, um ponto interessante. Quando se fala da palavra virgem, o que te vem à mente? Vem uma pessoa, uma mulher, um adolescente, uma jovem, ou até mesmo um homem, adolescente, jovem, virgem. Virgindade, nós bem sabemos que se fala de pureza, se fala de estar guardado, fala de estar puro, de estar limpo, de não ter ainda tido um contato com outra pessoa. Então quando se fala de virgem, vem-nos à mente sobre pureza. É por isso que eu acredito que quando 2 pessoas vão ao casamento, se inicia entrando dentro daquela igreja, daquela cerimônia, 2 crianças. Por quê? As crianças representam a pureza, representam para aquele casal o quê?
é fácil perdoar, porque criança perdoa fácil. É fácil não guardar mágoa, porque criança não guarda mágoa. Ou seja, a representação daquelas crianças é o que precisa acontecer no casamento. Ou seja, não guardar mágoa um com o outro, facilidade em perdoar um ao outro, não se deixar levar, mas representando a pureza. O Senhor até hoje Ele condena a relação sexual fora do casamento. O Senhor nunca aprovou e nunca vai aprovar um relacionamento sexual fora de um matrimônio estabelecido pelo homem e também estabelecido pela igreja, dada por Deus. Então nós estamos vendo que o Senhor Jesus, Ele está falando de uma igreja que é considerada virgem. Só que no meio desta igreja existiam aquelas que eram prudentes e existiam aquelas que eram consideradas loucas, mas todas não deixavam de ser virgens. Sabe por quê? Eu quero atentar a sua vida agora aqui. É porque as loucas e as prudentes não eram percebidas, porque não dava para diferenciar, porque todas eram virgens. Você olha e vê todas puras, você olha e vê todas louvando, você olha e vê todas glorificando, você olha e vê todas orando, você olha e vê todas contribuindo com a obra. Mas o Senhor Jesus está dizendo que no meio daquelas virgens havia também as loucas, havia também aquelas que não valorizavam a presença do noivo. Porque observa, amados irmãos, no contexto em que nós vamos continuar lendo, que aqui é uma cerimônia de um casamento. Só que tem um ponto interessante: aonde você está vendo a noiva? A noiva não está no contexto, porque é um tratar do Senhor Jesus com os discípulos, é um trabalhar com o Senhor Jesus, com aquelas que eram responsáveis de, numa cerimônia de casamento, levar as suas lamparinas acesas, conduzindo a noiva até o noivo. Observe então que o Senhor Jesus, Ele está ensinando os discípulos que a responsabilidade de alcançar a noiva que está na escuridão e trazer a sua lamparina acesa, representava os discípulos, representava aquelas virgens. Só que aí nós pensamos, então é uma mensagem dirigida ao corpo de obreiro? Não, lógico que não. É uma mensagem dirigida a toda a igreja, porque a palavra discípulo significa aquele que segue os passos, aquele que segue o exemplo. Toda a igreja é discípula do Senhor Jesus. Agora a questão é, nós precisamos ter a nossa lamparina, para que nós possamos ir no meio do caminho em que está sendo trilhado, conduzindo a noiva, iluminando o caminho, para que a escuridão não faça com que a noiva perca os seus passos, ou perca a sua direção. Agora observa, amados irmãos, no versículo 3, porque nós vamos ver agora o que diferenciava uma da outra, o que fazia diferença, o que mostrava que uma era louca e as outras eram prudentes. Versículo 3 nos diz assim: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Azeite na Bíblia, em muitas interpretações, a principal que mais se usa é o Espírito Santo de Deus. Quando se fala de lamparina, nós bem sabemos no tempo antigo que era algo que elas levavam na mão e que estavam acesa, mas para que permanecesse acesa, necessitava do azeite. O azeite era que fazia com que a lamparina não se apagasse e aquelas virgens não se perdessem no escuro. Agora observa que todas estavam com as suas lamparinas acesas, mas a diferença vai nos mostrar no versículo 4: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Ou seja,
as suas lâmpadas estavam acesas, as das loucas também as suas lâmpadas estavam acesas, mas a diferença era que as prudentes levavam vasilhas de reservatório do seu azeite. Elas estavam sendo prudentes. No caso, por exemplo, está marcado, nós sabemos que é um costume, até mesmo um ritual em um casamento, a noiva atrasar uns 5, 10 minutos, é um ritual, faz parte da cerimônia de casamento, a noiva atrasar, ou seja, as prudentes imaginaram o quê? Vai se o noivo tarda, vai se, porque está marcado para ele chegar, um exemplo, está marcado para ele chegar 11 horas, pastor Zezinho, mas se porventura ele vai chegar à meia-noite, porque o azeite que eu tenho na minha lamparina está programado até às 11, mas eu sendo prudente, eu vou levar um reservatório. Agora as loucas não querem levar peso, não querem levar um reservatório, e aí o que elas fazem? Não, ele não vai tardar, ele vai chegar no horário, não tem como passar do horário, ele chega no horário, não tem como. Mas a Bíblia vai nos mostrar, amados irmãos, que o que diferenciava uma da outra é que uma pensava no acaso, vai se porventura tarda. Aí é que está a questão, um ponto interessante, amada igreja. Aquelas prudentes eram o que levavam reservatório. Levar reservatório de azeite é ter comunhão com o Espírito Santo. Ou seja, eu não oro só porque eu vou louvar, eu não vou orar e ler a palavra, pastor Davi, porque eu vou ministrar a palavra. Eu não leio a Bíblia só quando eu sou convidado para pregar. Eu não participo, eu não ensaio, ou seja, eu não treino no instrumento só quando é a semana da ceia. Eu não valorizo só um momento específico, não. Eu faço porque eu quero ter comunhão. E falar de ter comunhão é de ter reservatório, porque vai se o acaso, por exemplo, hoje o pastor Luiz me mandou uma mensagem: você, a sua agenda como está? Me pegou de surpresa, mas pega mais de surpresa aquele que só ora quando vai pregar, aquele que só jejua quando é a semana da Santa Ceia, aquele que só se prepara quando é o mês da festividade. Está faltando 3 meses, vamos ensaiar mais. Está faltando 3 meses, jejua mais. Está faltando 3 meses, vamos orar mais. Não, a oração, amados irmãos, o princípio dela não é para que Deus faça alguma coisa por nós, não. A oração, o princípio é para que nós venhamos ter comunhão com Deus. Eu não oro porque eu quero ter algo, eu oro porque eu quero ter comunhão com Ele, eu quero ter intimidade com Ele. É isso que a Bíblia nos mostra em Mateus capítulo 6, quando as pessoas chegam até Jesus de uma forma preocupada. Preocupado com o que vai comer, preocupado com o que vai vestir, preocupado com o que vai fazer, como vai ser o dia de amanhã. E o Senhor Jesus calma, olha para os lírios do campo, olha para os passarinhos, mas tem um detalhe: busque primeiro o reino de Deus. Ele está dizendo: busque primeiro a comunhão, busca primeiro ter intimidade, porque as outras coisas vai ser acrescentada. Esse é o detalhe importante que nós precisamos entender. Isso fala de reservatório. É porque a pessoa tem um reservatório, mas pelo contrário, as loucas só jejuam quando é a semana da Santa Ceia, só vigiam quando é a semana da Santa Ceia, só se dedica mais ao ensaio. O pastor Mia vai lá e manda mensagem: tem o culto de quarta-feira, se der venha. Não, mas não é Santa Ceia, pastor, hoje eu não vou. Mas aí tem um domingo. Mas não é a Santa Ceia ainda, pastor, hoje eu não vou. Não, isso simplesmente está se chamando de louca, de inércia, de imprudência. Sabe por quê? Porque o noivo está vindo e ele buscará uma igreja que tem comunhão com ele. É amar a palavra, é ter um devocional com o Senhor, é orar, é jejuar,
independente se eu participo de alguma programação da igreja ou não, independente se eu vou pregar, se eu vou dirigir, se eu vou ministrar, se eu vou, independente, eu não estou preocupado. Essa não é a minha maior preocupação. A minha maior preocupação é agradar aquele que me salvou. A minha maior preocupação é agradar aquele que me libertou, aquele que me tirou do mundo. Essa é a minha maior preocupação. É se eu estou te agradando, Senhor, é se eu estou andando conforme o Senhor está agradando comigo, é se eu estou fazendo conforme o seu nome está sendo glorificado. É isto. As loucas têm compromisso com o homem. As loucas têm compromisso com o homem. As prudentes têm compromisso com Deus. As loucas passam a maior parte do tempo em coisas que beneficiam a si próprio do que beneficiam a obra do Senhor. Beneficiar a obra do Senhor, amada igreja, não é estar 24 horas na igreja. Não estou dizendo isso. Então tem que estar todo tempo orando, tal, jejuando. Não. Beneficiar a obra do Senhor é mesmo no seu trabalho, você ministrar a alguém a palavra de Deus. Você está beneficiando a obra. Você está varrendo a rua da sua casa, em frente da sua casa, a vizinha está do outro lado, mesmo se ela não conversa, você está adorando a Deus. Isso é beneficiar a obra do Senhor. Prudentes, vai, se porventura ele demora mais um pouco. Eu acredito que Jesus vai vir essa semana, então eu vou passar 24 por 48 de joelhos. Ele vai vir essa semana, então eu tenho que estar de joelhos. E se ele não vem? Então, pega mais um reservatório aí. Mas o detalhe importante é, amados irmãos, que nós não estamos aqui para apontar A e B. Sabe por quê? Porque o contexto nos mostra que você não sabe diferenciar quem é quem. O contexto não mostra que todas eram virgens. O contexto mostra que todas tinham lamparinas. E o detalhe, todas as lamparinas estavam acesas. É acesa no culto, não dá para saber. Mas o reservatório só se sabe naquele dia. O reservatório vai ser revelado somente naquele dia. Porque as 10 chegaram e são idênticas. Porque chegaram da mesma forma vestida, chegaram da mesma forma com as suas lamparinas. As lamparinas eram todas iguais. Chegaram da mesma forma com a lamparina acesa. Chegaram da mesma forma andando. Mas aí a Bíblia nos diz, se você não lê, uma hora você lê, para a gente ganhar um tempo. Aí a Bíblia vai dizer assim: mas tardando o esposo. Detalhe, amados irmãos, como eu vou repetir de novo, a noiva não está aqui. No contexto não. É uma cerimônia de casamento, mas é um trabalhar de Deus com os discípulos. Quem é discípulo do Senhor aqui? É um trabalhar de Deus com a minha vida e com a sua vida. É um despertar de Deus para a minha vida e para a sua vida. É um aviso de Deus para a minha vida e para a sua vida. Um avivamento, amada igreja, não é só nas quartas-feiras, não. Não é só nas terças-feiras, como está na congregação, ou quinta, ou sexta aqui, ou domingo aqui, não, ou domingo lá. Um avivamento é eu estar cultuando a Deus todos os dias e todos os momentos da minha vida. É intimidade, é comunhão, é reservatório. É loucura você querer colocar, enche meio tanque de gasolina aí, e vou querer chegar com esse meio tanque em São Paulo. Você chega? Chega. Vai ficar no meio do caminho. Você sabe que vai ter que gastar um pouco mais, vai ter que investir um pouco mais, vai ter que se esforçar um pouco mais, vai ter que se sacrificar um pouco mais, porque senão você não chega no objetivo, senão você não chega até o final. E se chegar até o final, passa vergonha. Porque a Bíblia nos diz: e tardando o esposo,
todas dormiram. Olha outro ponto muito interessante. Todas eram virgens, todas estavam com as suas lamparinas, e todas as lamparinas estavam acesas, todas estavam iguais. Agora a questão é o quê? Que também todas dormiram. Isso mostra que nós não sabemos o momento, dia ou hora em que o Filho do Homem há de vir. A Bíblia diz que tardando o noivo, todas dormiram. Aí se vem um clamor, aí vem o noivo, aí vem o esposo, todas acordaram. O tempo passou, e quando as loucas acordam, suas lamparinas estão apagadas. Pô, mas espera aí, Jesus, não é a semana da Santa Ceia para o Senhor estar vindo? Espera aí, Jesus, é apenas um culto de quarta-feira. Não, Senhor Jesus, espera aí, não é nem quarta, é segunda. Você acha que Jesus vai vir quando nós estivermos num culto? Pode, mas nós precisamos estar atentos. Estando num culto ou não estando, precisamos estar em comunhão com o Rei. Aí o que aconteceu? As loucas ficaram desesperadas, porque ele tardou. Estava marcado um exemplo, a 11 chegou meia-noite, e agora? Sai correndo, chega até as outras, me dá um pouco do seu azeite, você tem reservatório, me dá uma atenção aí. O que acontece? Vai buscar, e elas correm para buscar, e quando elas vão buscar, quando elas vão querer valorizar e dar a atenção, as prudentes entram, e a porta se fecha. Meu Deus, não é porque eu que estou pregando, misericórdia da minha vida, mas essas mensagens precisam estar mais aos nossos ouvidos. Essas mensagens precisam mais estar aos nossos púlpitos. Essas mensagens precisamos mais ter um devocional com ela em nossos particulares, porque o Senhor está às portas. Quanto menos esperar, ouviremos o soar da sua trombeta. Quando menos esperar, ouviremos que o Senhor voltará para buscar a sua noiva. Aí a Bíblia vai nos dizer, amados irmãos, são apenas 13 versículos, por favor, se você não leu ainda, depois leia, por favor. Que as loucas chegaram depois que fechou a porta, está lá nas bodas, lá elas batem: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Aí ele vem e disse: apartai-vos de mim, porque vos não conheço. Meu Deus, pode ser virgem, pode ter lamparina acesa, pode estar parecido com todas as outras, mas se não tiver reservatório, naquele dia não vai passar de um desconhecido. Apartai-vos de mim, porque vos não conheço. A falta de reservatório fará com que muitos serão desconhecidos naquele dia. Chegará diante dele, ele vai dizer: eu não te conheço, apartai-vos de mim. Em alguns lugares ele diz assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, ao qual está preparado para o diabo e os seus anjos. Isso é uma palavra que tem que ficar gravada em nosso coração. É um aviso, um despertar para nós, porque precisamos valorizar o arrependimento. A Bíblia nos diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 7, ela nos diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em seu nome eu não preguei, eu não expulsei demônios, eu não curei os enfermos, eu não ganhei muitas almas. Aí ele dirá abertamente: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu vos não conheço. Escute um detalhe: eu pregar aqui agora não significa, escute, isso é sério, aprenda, você tem que ter um discernimento das coisas e conhecer a palavra. Eu pregar aqui, ser usado por Deus, não significa que eu tenho comunhão com Deus.
Deus me usa por causa da necessidade da sua igreja. Não quer dizer que eu estou bem. Como eu disse, eu posso ser virgem, posso ter lamparina, a minha lamparina pode estar acesa, mas um reservatório ninguém vê. Será que eu estou tendo um reservatório? Será que no meu particular eu estou tendo comunhão com Deus ou estou pecando? Eu estar aqui não significa que eu estou tendo a aprovação de Deus. A aprovação de Deus eu tenho é no meu particular, no meu íntimo. Deus me usa, Ele pode me usar aqui para curar, Ele pode me usar aqui para batizar pessoas no Espírito Santo, Ele pode me usar aqui para a pessoa se converter, Ele pode. Mas se eu não tiver um reservatório de comunhão com Ele, naquele dia Ele dirá: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Você nunca teve intimidade comigo, você nunca teve um relacionamento comigo. O que você quer entrar nas bodas? O seu relacionamento era pensando algo em troca, como se fosse uma barganha. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Não ore só porque porque é o momento de orar. Não jejue só porque não foi convocado a jejuar. Não, isso tem que ser um devocional nosso. Isso tem que ser algo que nós precisamos viver na nossa vida. Eu vi um testemunho um dia de um jovem pastor que pregava muito e Deus usava de uma forma sobrenatural. Só que ele tinha um problema, um pecado que ele tinha e que Deus não aprovava, mas Deus usava pela necessidade da igreja. E aí o que aconteceu? Aquele jovem, depois num dia ele pregando, Deus usou uma mulher, uma senhora, para falar com ele: Deus manda você se consertar, porque se você não se consertar, você irá padecer no inferno. E aquela noite Deus tinha usado ele de uma forma sobrenatural. Ele falou: ixi, às vezes as pessoas acham, porque Deus está me usando, quer dizer que Deus está aprovando o meu pecado. Deus não tem compromisso com o pecado de ninguém. Deus não tem compromisso com o pecado de ninguém. Às vezes achamos que porque Deus usa eu na pregação, usa eu no louvor, usa eu no testemunho, usa eu porque eu dou dízimo, porque eu faço parte do ciclo de oração, eu faço parte do grupo de louvor, eu faço parte do jovem, do coral, eu faço parte da orquestra. Não, mas Deus está usando nós de uma forma. Deus não está aprovando o pecado de ninguém. Deus não aprova pecado de ninguém. Aquele jovem não deu atenção, Deus estava usando tremendamente. Naquela noite ele foi morto. Eu não vou dizer aqui o pecado dele por ética, mas aí quando ele foi morto, um rapaz que o matou, ele pegou a carteirinha de pastor que aquele jovem tinha e cravou no peito dele. E aquela morte daquele jovem não virou um escândalo nacional, porque o primeiro sargento que chegou lá era um pastor também, e conhecendo ele, tirou a carteirinha de pastor, para que não viesse ser um escândalo nacional. E essa mensagem é um despertar para mim, primeiramente, e para você que nos ouve através desse meio de comunicação. É necessário nós termos um reservatório. Deus não tem compromisso com o pecado. Deus não quer dizer que Ele está aprovando quando você é usado. Não. A aprovação de Deus é no nosso particular. Quando a nossa fé é provada, quando é provado que eu tenho comunhão com Deus, é no meu particular. É quando o pastor Elisandro não está perto, é quando o pastor Jorge está viajando, é quando o meu patrão não está perto, é quando minha esposa não está perto, é quando os meus amigos não estão perto, é quando o meu filho não está perto e eu estou sozinho. Aí a minha fé é provada. O que nós temos feito quando nós estamos sozinhos? Temos enchido o nosso reservatório? Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo de Deus possa ministrar melhor ainda esta palavra ao seu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.